Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que tivemos no último relatório gerencial de SNEL 11 e dar minha opinião sobre a emissão em andamento aqui no Fundo de Energias Limpas da Suno, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, primeiro aqui vou falar sobre o último relatório gerencial, relatório mais recente que eu tenho acesso aqui. Pois bem, o grande destaque aqui desse mês foram os avanços nas alocações da emissão anterior. Não é essa que está na emissão corrente, não, tá? É a emissão que já foi concluída, já teve a captação. E aqui eles trouxeram aqui sobre, na página 6 sobre aquisições em andamento. Trouxeram aqui avanço aqui em três projetos. E aqui o que se destaca primeiro essa questão do NOI, aqui na geração de caixa dos projetos, aqui os Canoa Quebrada 15,90%, Várzea 16,30%, Poconé 15,60%. Então, esse daqui é um baita de um cap rate, né? Eles falaram aqui na emissão que a meta seria de IPCA mais 14%, e estão aqui conseguindo provavelmente uma média próximo a IPCA mais 16%. Então, aqui um cap rate de 16%, lembrando que esses são valores que tendem a crescer ao longo do tempo, né? Tem o ajuste aqui do IPCA, da inflação de energia. Então, aqui boas aquisições, bons cap rates. E aqui um detalhe muito importante, são projetos que já estão operacional. Então, esse aqui vai em linha com o que a Suno tinha mencionado aqui nas últimas emissões, que eles iriam focar mais em projetos que estão operacionais, já estão performados. Ou seja, que já passaram pela fase de obras, né? Uma parte pode ser bastante risco, né? Risco de obra, risco de aumento de custo. Então, esse aqui são projetos com já bem menos risco. No entanto, aqui duas dessas três aquisições são de projetos onde a parte de obras já foi concluída. No entanto, a comercialização dessa energia ainda não está encaminhada. Ou seja, que eles chamam que ainda não possui um locatário, ainda não tem uma empresa para explorar a energia que está sendo gerada por essas usinas. Agora aqui, um ponto que também ficou vago, que não ficou claro aqui, é se já passaram pela parte com as concessionárias, com as distribuidoras. Que até o fundo, inclusive, tem um problema aqui com acho que uma usina lá em Goiás, em que eles estão com dificuldade de obter uma parte lá burocrática com a Equatorial. Então aqui é um ponto que exige um pouco mais de atenção, né? Ver essa, não sei se chama habilitação das usinas, é um ponto que para as distribuidoras elas acabam puxando para trás, né? Não criam obstáculos para ter essa conexão, a conexão, né, com as usinas. Então é um ponto que temos de atenção. Mas enfim, aqui a gente tem nesses projetos uma RMG, renda mínima garantida, durante 6 meses para ter a, a, aqui uma questão de geração de caixa, enquanto a gente não tem a comercialização dessa energia. No entanto, essa usina aqui, a Poconé, ela já tem até um inquilino sob modalidade take or pay. Esse take or pay é um contrato fixo onde não necessita você ter vários clientes, pessoas físicas, conforme acontece com a energia compensada, que já vende toda a energia, até que traz um pouco mais de previsibilidade esse tipo de contrato. Ok? E esse avanço aqui eu vejo como muito positivo, porque por enquanto o caixa da última emissão ela está em instrumentos intermediários. A gente pode observar que aqui, ó, essas três posições aqui em SNEL 11, o FII Holding Projetos, liquidez projetos de geração distribuída e ativos em aquisição, é onde que está esses três projetos aqui, é meio que numa etapa intermediária. Ou seja, o dinheiro ele já está endereçado, meio que já está carimbado para onde que ele vai, mas tem que atravessar aqui por partes burocráticas, um processo que já tem aqui há alguns meses,
Realmente a aquisição dessas usinas é mais trabalhoso, mais burocrático do que a aquisição de imóveis, né? Tem que ter aqui um pouco de paciência. Mas, enfim, é, com essa alocação, Snell 11 consegue cap rates que são superiores a ter o dinheiro em caixa, né? É superior que a taxa Selic, esse nó yield aqui das operações, além de não ter o imposto de renda, e também é uma receita que tende a crescer ao longo do tempo, com os reajustes. Ok, agora aqui vamos para a segunda parte do vídeo, onde eu vou comentar sobre a emissão em andamento. Pois bem, é a quinta emissão, uma emissão gigantesca, né? Gigantesca mesmo. Aqui vai sair de um patrimônio próximo de 900 milhões de reais para mais de 3 bilhões de reais. Então vai triplicar o patrimônio de Snell 11. Aqui a gente tem pontos que eu vejo como positivos e outros negativos. Com positivo, aqui a gente tem a questão de que vai se transformar em um fundo muito mais robusto, né? 224 projetos. O fundo vai ficar realmente gigantesco. Vai ter uma melhor diversificação aqui em vários estados, várias usinas, aumenta a capacidade. No entanto, o ponto de atenção aqui é a questão que vai diminuir a maturidade do portfólio. Aqui atualmente 92% do portfólio já é maduro, já está operacional. E nessa nova configuração aqui do fundo, a gente teria uma maturidade de 50%, já estando operacional. E aqui eu acredito que com o portfólio maduro, ou seja, operacional e com comercial já concluído, a gente teria maior facilidade para o crescimento da renda ao longo do tempo. Inclusive, esse é um ponto que eu venho batendo bastante na tecla aqui com vocês em Snell 11, sobre a possibilidade de aumento da renda. No entanto, com essa emissão, esse processo de aumento do rendimento pode demorar um pouco mais de tempo, né? Porque, como mostrando aqui para vocês, é uma parcela menor que vai estar madura. No entanto, outro ponto que eu também venho comentando com vocês é que enquanto essa maturidade do portfólio, esse crescimento de renda não chega, o investidor de Snell 11 ele está recebendo um bom carrego por essa exposição. Com a cotação que no momento estou gravando na casa dos 8,40 com rendimento de 10 centavos, a gente estaria recebendo próximo a 1,20% ao mês de dividend yield. Então isso aqui é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então aqui já no curto prazo você recebe um dividend yield interessante. Daí esse crescimento da renda que eu acredito que vai ter aqui em Snell 11 em algum momento, teria que esperar mais um tempo, mas enquanto esse tempo não acontece, você tá sendo bem remunerado e o fundo com certeza ficar bem mais robusto após essa emissão. Falando aqui sobre mais alguns pontos aqui de Snell 11. Com relação ao VP e o PVP. Esse daqui é um ponto que incomoda muitos investidores. Sou muito questionado aqui sobre essa questão do VP e do PVP. Eu até cheguei a questionar a gestão sobre esse VP em queda. E aqui, em resposta, eles mencionaram que era a variação do caixa das alocações que estavam resultando nessa queda do VP aqui nos últimos meses. Enfim, aqui eu até pedi mais detalhes, que para mim não ficou claro exatamente o que estava acontecendo aqui com esse VP em queda. No entanto, eu lembro para vocês que esse VP ele pode variar muito, né? Muito mesmo. Aqui, somente quando a gente tem uma, uma usina não operacional, depois você termina de ter a, aqui a conclusão dela, a locação, esse projeto ele passa a valer muito mais, né? Esse aqui é o ponto que deve ser levado em consideração. Outro ponto também é que a taxa de juros elevada, ela pesa aqui nessa especificação dos projetos das SPS. Então, a NTNB pesada impacta aqui negativamente na avaliação dos projetos, tá? Mas, enfim, aqui na minha opinião, essa questão do PVP um pouco mais elevado não vejo como motivo aqui para deixar de ter
Esse não é o 11, porque para mim é muito mais importante que você ter uma boa geração de caixa elevada, está sendo bem remunerado, com possibilidade de crescimento da renda ao longo do tempo. Aí você vai e deixa de comprar por conta de apenas um múltiplo. Acho que é um ponto aqui que muito investidor foi ensinado aqui de maneira errada por alguns influenciadores, tá? Até que quando a gente pensa, principalmente em fundo de papel, faz um pouco mais sentido a gente dar bastante atenção para PVP. No entanto, em tijolo, não acho assim tão importante, tem a sua relevância, mas não vejo como um fator excludente. Com relação à questão do risco regulatório, outro ponto que também sou muito questionado aqui nos meus vídeos, é que realmente é um fator que é inerente, você não tem como fugir dele quando você está falando investimentos em geração distribuída, em energia, é algo que é relativamente novo no Brasil e que corre muito risco aqui de ter alguma mudança, regulamentação no meio do caminho. Aqui até o próprio gestor fala, né, nesse último relatório aqui, ó, quem paga a conta do curtailment. Enfim, então, o risco regulatório, ele existe, até por isso que a gente tem aqui essa remuneração tão elevada, de quase 1,20% ao mês. O mercado cobra essa remuneração elevada, esse carrego elevado, e a solução para isso, eu não acredito que seja esperar passar todo esse risco regulatório ou alguma coisa envolvendo o governo. Aqui você tem que manejar o que você tem controle. E aqui a gente tem controle é o tamanho da exposição que a gente tem ao fundo. Então, se esse risco regulatório ele existe, o que você tem que fazer aqui é manter uma carteira diversificada. Você não vai ficar aqui dar um all-in aqui nesse Neo 11, você sabe que existe esse risco regulatório que pode impactar o fundo de forma relevante. Então você que mantém uma carteira diversificada de forma que mesmo que aconteça alguma coisa relacionada a risco regulatório, você não seja impactado tão duramente. Lembrando que apesar desse risco regulatório ele sempre existir, também não há interesse do Estado acabar, matar com a geração distribuída, né? A gente está falando de impacto, não é algo que vai fazer com que a receita zere da noite para o dia. É um impacto que pode reduzir a geração de caixa, mas não é algo que mataria aqui os projetos, né? Pelo menos assim eu imagino. Ok, então seria isso daqui por hoje. Peço aqui seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.